Povo recebendo com muita alegria, muita honra o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, seja muito bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Eu já sou assinante da Gazeta do Povo, porque temos informações de qualidade por uma mídia que é absolutamente independente. Muito bem, ministro, a gente agradece demais. Ministro, temos muitos assuntos a tratar, Flávio Morgenstern, também Rodrigo Constantino, para questionar o senhor, mas eu queria começar falando de João Pessoa, cidade maravilhosa. Em 2022, nós tivemos um resultado muito apertado ali entre Bolsonaro e Lula, e a gente tem visto uma reação do povo nordestino em relação a essas questões colocadas goela abaixo pela esquerda por lá há tanto tempo. Ministro, como é que o senhor vê essa reação nordestina e, claro, os impactos para essa eleição de 2026 no Nordeste? Vai dar direito esse ano, ministro? Bom, essa é a nossa torcida, vamos trabalhar para isso, né? Eu já falei, a Paraíba é a capital mundial do Centrão. Aqui nós temos próceres do Centrão, a exemplo do presidente da Câmara, a exemplo do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator de tudo que é importante no Congresso Nacional. Então nós temos que enfrentar essa gente. Como no Ministério da Saúde eu enfrentei o vírus, as bactérias, os parasitas, hoje precisamos enfrentar também os gafanhotos, mas como você disse, aqui na Paraíba, João Pessoa foi uma cidade onde o Bolsonaro teve 49,9% dos votos, foi o segundo melhor resultado da região Nordeste, só em Alagoas e Maceió que Bolsonaro ganhou, e depois veio Natal. E o ambiente hoje é mais favorável porque a memória afetiva do atual presidente da República, ela vem perdendo, né? Porque as pessoas estão vendo que ele realmente é o pai da mentira. Diziam que íamos acabar com o Bolsa Família, nós elevamos o valor do Bolsa Família, fizemos a transposição do Rio São Francisco, trouxemos aqui para Paraíba o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, distribuímos as terras com a titulação da propriedade. Então isso faz com que o bolsonarismo ou a direita tenha um desempenho eleitoral melhor a cada dia e esperamos que em 2026, se não vencermos as eleições aqui na Paraíba, que diminuamos bastante a diferença. Bom dia, ministro, bem-vindo ao programa. Pegando daí esse gancho, né? Como o senhor avalia o impacto no voto da questão econômica? A gente sabe que a economia não vai bem no Brasil com o governo Lula, mas com esses estímulos que já somam mais de 140 bilhões de reais num ano eleitoral. O senhor acha que isso realmente pode ser um fator decisivo aí para as eleições, que representa o velho voto de cabresto, o populismo irresponsável típico da esquerda? Bom, no passado eles disseram que faria o diabo para vencer as eleições, né? Como temos hoje uma nova versão do Diabo Veste Prada, isso é uma nova versão do Diabo Veste Prada que agora veio com a Janja. Mas o povo já está vacinado para isso. A gente está vendo que essas medidas não têm elevado a aprovação do desgoverno Lula, que continua batendo recorde após recorde de desaprovação, mesmo com essas notícias que surgiram aí na última semana em relação ao nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Agora, como o modo que a gente estava falando, né? A questão é de construir uma narrativa correta para mostrar a verdade para as pessoas. Porque o nordestino, ele não é esquerdista, viu, Constantino? São pessoas conservadoras. Agora, o Lula, ele é eficiente e ele conseguiu colar aquela onda de crescimento que o Brasil teve pós Fernando Henrique Cardoso e colheu frutos políticos disso aí. Mas agora nós achamos que isso está diminuindo e o Nordeste vai diminuir, vai reduzir essa diferença bastante. O que temos que fazer é o dever de casa nas regiões onde nós íamos muito bem no passado. O Bolsonaro perdeu a eleição em 2022 por conta do desempenho na cidade de São Paulo. Então é preciso fazer essas correções de rota, superar esses percalços que aparecem no caminho para vencer as eleições.
Ministro, bom dia. Queria aproveitar este gancho aqui, porque o senhor foi ministro em 2021, uma das épocas mais críticas ali da pandemia, e muita gente passou aquele tempo todo, né, chamando Bolsonaro de genocida, falando lá de temas como vacina, etc., que hoje inverteram. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, está acontecendo, que é o equivalente a uma CPI lá, envolvendo justamente as pessoas que estavam preconizando vacina, lockdown, todas as questões que foram impostas aqui no Brasil, né, não pelo Bolsonaro, estavam diminuindo o poder do Bolsonaro e colocando essa ditadura sanitária aqui no Brasil, lá está sendo investigado. Cada uma das Big Pharmas, cada uma das pessoas que falaram em lockdown, a pessoa lá falando, né, lockdown não funciona nem nada. Em compensação, o Brasil é o único, talvez o único país do mundo que ainda está acreditando nisso, tá lá falando, olha, mas que absurdo vocês, né, falaram contra as sacrossantas vacinas ou coisas do tipo. Tem alguma possibilidade de esse efeito internacional chegar até o Brasil e nós revermos o que aconteceu neste período da pandemia e, de fato, a verdade começar a vir à tona também aqui no Brasil? Bom, vocês viram que a Folha de São Paulo publica hoje uma matéria dizendo que a população brasileira reduziu em mais de 20% a percepção que o Bolsonaro seria responsável por mortes e por insucesso durante a pandemia. Então a população já está convencida do que o governo Bolsonaro, dentro daquela condição de muita dificuldade, fez o que era necessário para socorrer a população. Eu assumi, como você falou, num momento muito difícil, na semana mais mortal da pandemia, e havia aquela controvérsia toda de vacina, de isolamento social, de lockdown, e o presidente Bolsonaro me pediu para buscar harmonizar aquelas relações, e foi o que eu procurei fazer, apesar de ser muito difícil, mas tivemos resultados. Nós tivemos uma queda em 6 meses de minha gestão de 95% dos óbitos durante a pandemia. Agora, o que eu acho que a gente precisa fazer, primeira coisa, é tirar as lições da pandemia. A primeira delas é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Por isso precisamos de reformas que tragam o conceito do valor em saúde. Porque hoje se perdeu esse conceito. Eu costumo comparar com a época da inflação, em que a gente perdeu a referência do valor da moeda. Não é? Então, agora, hoje, nós precisamos devolver o que é o conceito de valor em saúde. Por exemplo, é conceito de valor em saúde vacinar compulsoriamente toda a população, mesmo com vacinas que tenham poucos testes, até por uma questão circunstancial. Então, isso aí tem que ser colocado na ordem do dia, tem que se fazer uma análise crítica de onde nós fomos bem, onde nós falhamos, para corrigir esses problemas e preparar o Brasil para situações futuras de emergência de saúde pública que podem causar não só dano à saúde pública, mas, como nós vimos na pandemia, um contexto de sindemia, né, com impacto sobre a saúde mental, sobre a economia, etc. Né? Eu não creio que investigações parlamentares elas surtam efeitos para tentar reverter o dano que já foi causado à imagem de muitos pesquisadores que ali defendiam o contraditório e foram rotulados como negacionistas. Recentemente, o Lancet das Américas Latinas, né, o Lancet Regional Health da América Latina, publica um artigo com dados do GBD, que é o Global Burden of Disease, onde os autores relacionam a diminuição da expectativa de vida dos brasileiros ao negacionismo político, sem nenhum nexo entre a pesquisa que foi feita, os resultados que foi colhido e as conclusões que foram tiradas. E eu já escrevi para a revista, para o editor, protestando quanto a essa politização da ciência. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso. Ainda há muitas viúvas da pandemia que passavam o tempo inteiro na televisão, fazendo crítica, dizendo que estava faltando vacina, que tinha apagão de dados. Essas viúvas da pandemia estão saudosas porque perderam o espaço que tinham generoso no sistema, né, na Globo News, na CNN, e agora querem requentar essa história para dizer que o SUS foi destruído no governo do Bolsonaro. Eu vou refutá-los um por um e vou aplicar neles o João 8,32, nem que seja na forma de supositório, que é o que essa gente merece. Ou seja, são pessoas que não ajudam o sistema de saúde do Brasil, eles querem apenas manter a narrativa deles o tempo inteiro em relação às indústrias farmacêuticas. Elas são importantes por avanço, mas é necessária uma legislação mais rígida para estabelecer os conflitos de interesse que há entre indústria farmacêutica e
profissionais de saúde e pesquisadores de uma maneira geral, para que nós saibamos diferenciar o joio do trigo. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu estou apoiando o senador Flávio Bolsonaro nessa agenda da saúde, e o senador vai propor reformas de verdade para o sistema de saúde, para ultrapassar essa esloganragia do senhor Alexandre Padilha, que é um parlapatão, é um sujeito que tem o visto cancelado nos Estados Unidos e insiste com as narrativas de mais isso, mais aquilo outro, que não passa de falácia. Muito bem, ministro. Queria aproveitar a presença do senhor aqui para perguntar sobre o cenário aí na Paraíba. Nós temos nomes aí como Cícero Lucena, Efraim Filho, tem mais gente ali concorrendo, pelo menos nas pesquisas, sendo colocados à frente. Quem é que o senhor apoia, quem é que o PL apoia na Paraíba e como é que está o cenário nesse momento por aí, ministro? Bom, nós aqui fizemos uma limpeza no Partido Liberal, né? Tiramos todos esses agentes que estavam no partido somente para usufruir da estrutura partidária. É aquele centrão raiz que, aos poucos, o PL tem escoimado essa gente e eles estão buscando o seu hábitat natural, não é? Então, eles saíram e nós trouxemos o senador Efraim Filho para o Partido Liberal. Hoje ele preside o Partido Liberal. Ele foi considerado no ranking dos políticos por um grupo de jornalistas independentes como o melhor senador do Brasil. É o nosso candidato ao governo com plenas chances de vencer as eleições. Os outros dois candidatos, um deles é o sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, filho da senadora Daniela Ribeiro, que atualmente ocupa o cargo de governador do estado, porquanto ele era o vice-governador do governador João Azevedo, que é da esquerda do PSB. O Cícero Lucena era aliado desse agrupamento. Eu disputei a eleição de prefeito com ele. Pela primeira vez, um prefeito incumbente foi obrigado a disputar um segundo turno. Ele tentou refazer o antigo grupo Cunha Lima, do qual ele era um dos próceres, mas uma parte desse grupo apoia a candidatura de Efraim Filho. Para o Senado, há 3 candidatos ligados ao Lula, que é o senador veneziano Vital, irmão do presidente do Tribunal de Contas da União, aquele que não queria que o Banco Central investigasse o Banco Master. O outro é o senhor Nabor Vanderlei, ex-prefeito da cidade de Patos, que é o pai do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, e o terceiro é o ex-governador João Azevedo. Pelo lado conservador, tem a nossa candidatura pelo PL. Dessa vez, em 2022, nós saímos divididos. Agora não, nós temos uma candidatura, a nossa candidatura e a candidatura do Major Fábio, que é do Partido Novo. Mas como são 2 vagas, esperamos que uma dessas vagas seja do campo conservador para justamente estarmos no Senado Federal para resgatar o papel do Senado Federal, que vive caindo pelas tabelas. Temos que devolver ao Senado Federal as suas prerrogativas constitucionais e com esse Senado, com senadores reféns do seu passado sujo, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, somente com senadores independentes que estejam ali para cumprir a Constituição, nós vamos dizer ao STF para parar com o que ele está fazendo, que é destruir o judiciário brasileiro. Ou seja, a presença de senadores conservadores não visa fazer impeachment de A, B ou C ou D, visa dizer a esses senhores que basta, que não podem mais destruir a justiça como estão distribuindo insegurança jurídica, rasgando a jurisprudência da corte e cuspindo na cara do povo brasileiro. Então, estamos dispostos a isso. As pesquisas me mostram em uma segunda posição, com uma certa folga para o terceiro colocado, que é o senador veneziano Vital do Rego, que em 8 anos de mandato pouco fez do ponto de vista de matérias legislativas, e o grande argumento deles são os bilhões de reais de emendas parlamentares para cooptar os prefeitos das pequenas cidades do interior do estado da Paraíba. Nas regiões metropolitanas maiores do estado, eles perdem, e nós vamos levar também o nosso discurso, agora fortalecido com a presença do senador Efraim Filho, que é um político tradicional, mas que sempre foi um político mais ligado aos liberais. O pai dele, no passado, foi o relator daquela CPI que eles denominaram do fim do mundo, mas a CPI dos bingos, que tinha como protagonista o senhor Valdomiro Diniz, não é? O Bolsonaro disse a mim, Queiroga, une aí o nosso pessoal. E nós fizemos isso. Eu, o deputado federal Cabo Gilberto, que é o líder da oposição, está fazendo um bom trabalho lá em Brasília, é bastante alinhado
com o Marcel Van Hatten. Eu concordo e subscrevo tudo que vocês falaram a respeito do Marcel. Eu tive aqui como candidato a prefeito a parceria do Partido Novo. O Deltan Dallagnol esteve comigo aqui para apoiar a nossa candidatura. O próprio Marcel Van Hatten também. E eu acho que nós temos que fazer esse enfrentamento. A direita conservadora tem que ter posições muito claras. Esse episódio do senador Flávio tem que ser superado. O senador já deu as explicações devidas e nós esperamos que o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, não deixe essa patuleia do PT tumultuar o ambiente, poluir o ambiente, para que as pessoas não vejam quem são os verdadeiros responsáveis pelo escândalo do Banco Master. O senhor Jacques Wagner, o senhor Rui Costa, o ministro Lewandowski, consultor do Daniel Vorcaro, o ex-ministro Guido Mantega e o conselheiro mó da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que dava conselhos para que o Daniel Vorcaro não vendesse o Banco Master para o BTG Pactual, como a imprensa já noticiou. Então vamos fazer esse enfrentamento sem medo, com coragem, para expulsar esse PT do governo, porque essa gente só traz desgraça para o Brasil. Agora vem de novo com esse pacote de benesses, que na realidade vai quebrar o país. A gente sabe que a partir de 2027 o senador Flávio vai ter que fazer reformas novamente, porque o que a gente assiste hoje não é o Lula 3. O que nós assistimos hoje é o Dilma 3. E se essa gente continuar no poder, será o Dilma 4 e vão quebrar o Brasil literalmente. Muito bem, ministro Marcelo Queiroga. Abusando um pouquinho do senhor, viu, ministro? Eu sei que o senhor lançou um livro. Queria que o senhor contasse, resuminho aqui para nós, o pessoal comprar também, né? Porque aí não dá certo, o senhor conta o livro todo aqui, depois o pessoal não compra. Mas contando um pouco da sua história, desde a sua origem até a chegada ao ministério. Conta pra gente um pouquinho, por favor, ministro. Bom, eu sou médico, tenho 60 anos, me formei em 1988, o ano que foi promulgada a Constituição Federal de 88, que consagrou a saúde como um direito fundamental. Como cardiologista, introduzi uma especialidade aqui no meu estado, a cardiologia intervencionista. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma das 3 maiores sociedades científicas na área da cardiologia do mundo. Àquela altura, o presidente Jair Bolsonaro me convocou para a missão de comandar o Ministério da Saúde. Nós reduzimos em 90% o número de óbitos em 6 meses, fortalecemos o Sistema Único de Saúde, incluímos 5 novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil, fortalecemos a atenção especializada, deixamos mais 7 mil leitos de terapia intensiva como legado. E eu conto como as minhas raízes sertanejas foram úteis na minha trajetória, né? O nome do livro é Eu Venho Lá do Sertão, a história de um sertanejo que nasceu na praia, e eu vou dizendo que o sertanejo, ele conhece quando vai chover, ele sabe o momento certo de plantar e sabe fazer a colheita. Então foi isso que eu fiz no governo. O Bolsonaro, antes, 3 ministros, eu fiquei quase a metade do governo inteiro, nunca tive problema com o presidente Jair Bolsonaro, vocês podem verificar. Dizem que o Bolsonaro é difícil de relacionamento, isso não é verdade. Eu, como médico, sei que eu precisava, para tratar os meus pacientes com sucesso, ter a confiança dos meus pacientes, e como ministro eu busquei a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Eu conversava com ele os temas que eu sabia que era polêmico, ele me aconselhava, é um político muito experiente, e eu tenho o Bolsonaro no meu coração, porque eu sei que ele é um homem que só quer o bem do povo brasileiro. E hoje eu estou mostrando aos meus irmãos sertanejos como é que nós podemos mudar o Brasil, e dando algumas recomendações sobre como o bolsonarismo deve criar raízes na região Nordeste. Assim como Jesus Cristo colocou Paulo para falar para os gentios, o Bolsonaro tem que colocar os seus discípulos para falar com os nordestinos. A exemplo de Rogério Marinho, que está dando um show no Senado Federal, a minha pessoa e outros que eram do Nordeste, estavam no governo de Bolsonaro, tem por obrigação defender o legado do governo Bolsonaro. Não ser ministros vagalumes, que piscavam muito no governo e agora eles se apagaram. Talvez quando chegar janeiro, eles queiram voltar de novo para ocupar os espaços que são daqueles que defenderam de maneira determinada o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ministro, já fica o convite aqui, quando o senhor se tornar senador eleito, estar aqui no Café com a Gazeta do Povo para falar também sobre as suas propostas que serão colocadas em jogo. Obrigado, viu, ministro? Com certeza, muito obrigado pelo espaço, parabéns por vocês fazerem uma imprensa livre e independente.
Valeu, ministro Marcelo Queiroga conosco e pré-candidato ao Senado pela Paraíba. Vamos retomar aqui